Fala galera, meu nome é Isaac, eu faço parte aqui do Simplifica Educação e eu costumo trazer coisas aqui no quadro, certo? Trago coisas lá no quadro, mas hoje eu vim falar com vocês, conversar com vocês um pouquinho, aquele debate, aquela conversa, aquela prosa, né? Hoje eu resolvi falar sobre o estudo inicial, como você deve estudar, como você deve ter aquele início, seu primeiro passo nos seus estudos, né? Desde o momento que você toma uma atitude que, cara, eu vou estudar porque eu quero passar no concurso, porque eu quero ter um conhecimento a mais. Então, cara, primeiro passo, seja humilde. Tenha humildade. Segundo, disciplina. Terceiro, foco. Quarto, persistência. São os pilares para você conseguir seguir uma rotina legal. E eu vou tomar como exemplo o Isaac aqui mesmo. Este Isaac. Cara, eu, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás eu fiquei reprovado. Muitos já sabem disso, mas eu estou dizendo porque eu não tenho vergonha disso e isso serviu de inspiração para mim mesmo, né, cara? Porque hoje eu sou um cara muito feliz por conta disso, porque a minha reprovação me fez crescer, me fez evoluir, me fez entender que nós mesmos conseguimos mudar, certo? E somente nós. Então, cara, vamos lá. Há 4 anos atrás eu fiquei reprovado em Física e Matemática, e hoje eu dou aula de Física e Matemática. Não quer dizer que eu sou um mestre Albert Einstein, nada disso. Só quero dizer que nada é impossível. Então, Isaac, o que você fez para você conseguir dar aula hoje? Não que eu venha dar aula, mas o que você fez? Que método você usou, cara? Primeiro passo, eu fui humilde, eu entendi, eu escutei o meu professor, certo? Até porque você tem que escutar o seu professor, cara. Escuta o seu professor, quando ele te explicar, tu não vai ficar indagando, tu não vai chegar na sala de aula para indagá-lo. Não, você tá lá para aprender, seja humilde, aprenda. Pegue um livro, leia. Faça com que o conceito que o professor está explicando seja algo mais natural para você, algo mais intuitivo, por mais difícil que o assunto seja, certo? Então você consegue sim fazer isso. Isaac, mas como você fez? Primeiro passo, eu comecei a estudar lá na álgebra, início da álgebra, comecei a estudar lá o início de conjuntos, entender o que é o conjunto, o que é um subconjunto, o que eu quero dizer quando um conjunto está contido no outro, e etc. Estudando início de geometria, e assim foi. Certo? São coisas importantes, não estou falando só na matemática e na física, mas em outras disciplinas também. Cara, é muito importante você fazer alguns resumos. Eu não estou dizendo que só porque eu fiz resumo você tem que fazer resumo. Não, tem gente que age melhor, lida melhor com... se eu não me engano, como se fala? Caramba, eu esqueci, cara. É post-it, sei lá, né, cara? Eu tô mais voltado pro estudo raiz, papel, caneta, né, pentel. Então, enfim, post-it, muita gente gosta mais de videoaula. E, cara, o importante é você estar ali, disposto a aprender. Eu comprei um caderninho, né? E fazendo resumo. Fiz resumo de história, fiz resumos se eu não me engano, de feudalismo, crise feudal, absolutismo, expansão marítima, isso tudo. E, por incrível que pareça, até hoje eu tenho um pouquinho, mas que eu não esteja atrelado a isso, eu ainda consigo compreender algumas coisas. Então, cara, você ter um resumo ali em mãos, você desenvolver um resumo é muito importante, porque vai auxiliar na sua escrita, vai auxiliar na sua compreensão em relação ao assunto abordado, certo? E com isso você vai evoluir, com isso você vai ter mais ferramentas para desenvolver uma questão, não somente com uma maneira, mas sim com outras maneiras, porque você vai saber pensar, você vai saber entender o problema. Falando na matemática e na física, você vai saber matematizar o problema. Você não vai resolver todas as questões de cinemática com formulinha. Você vai montar um gráfico, porque você está conseguindo entender o movimento daquele corpo. Então você consegue utilizar um gráfico para descrever o movimento daquele corpo, certo? Então você não vai ficar usando só a Torricelli. Não,
Você vai ser criativo porque você sabe o conceito, é natural para ti, certo? Então você tem uma teoria boa em mãos, você consegue resolver boas questões. Não que você venha ser um cara absurdamente teórico, não, você tem que resolver questões. Mas é muito bom, é muito mais gratificante quando você tem o conceito ali em suas mãos. Mas como você consegue chegar a esse ponto, cara? Você tem que estudar o básico. Você tem que entender o básico, porque o básico é nossa raiz, é o nosso alicerce, certo? Se não entendermos o básico, não estaremos calçados, cara. Então você tem que entender cinemática. Porque se você não entender cinemática, como você quer entender? Me fala, se você não entende cinemática, como você quer entender lá na frente energia? É? Ah, tá, Isaac, eu quero entender força, mas eu não sei nem o que é aceleração. Ué, fala pra mim como a gente entende isso. Então você tem que ser humilde e entender. Você tem que estudar notação científica. Porque quando tu começar a estudar física 3, tu vai ver coisas absurdas ou coisas muito pequenas. Então você tem que usar notação científica para tu não ficar trabalhando com números lá, números absurdamente pequenos. Então são coisas que te ajudam muito. Então, cara, agradeço muito as pessoas que estavam ao meu redor, agradeço a Deus por eu conseguir trilhar ali direitinho, certo? Não tô falando que todos os momentos eu trilhei, não, cara. Alguns momentos você fica triste, etc. Porque nem todo assunto você vai entender assim, ó, fácil. Ah, Isaac, hoje eu entendi circuito elétrico, ó, fácil. Lei de Kirchhoff, fácil. Números complexos, geometria analítica R3, muito fácil. Não. Não. É tudo um aprendizado. Cara, aprender matemática é você ler, você fazer um resumo e degustar aquele conceito. Você conseguir degustar aquele teorema, tentar compreender o que aquele teorema quer dizer, certo? Então isso vai ser muito bom porque você vai ter uma ferramenta em mãos. Porque com aquele teorema você consegue olhar um problema e caramba, eu consigo aplicar este teorema, eu consigo aplicar o teorema que eu aprendi nesta questão. Ah, então aí você está sendo criativo, você não está sendo aquele cara mecânico que só faz aquilo ali, certo? Que se alguma coisa fugir, você já não sabe fazer. Então, faça resumos, não desista, cara, não desista, porque a gente não sabe a distância que estamos entre a nossa posição atual de estudante e ao nosso sucesso, né, a sua aprovação. Então não desista, cara, porque eu vi uma história no livro, que se não me engano o nome do livro é Pense e Enriqueça, né, do autor Napoleão Hill, que em uma história ele dizia que um cara, ele estava cavucando a terra, né, cara, para encontrar ouro. Só que ele encontrou uma parte e depois ele desistiu. Só que ele não sabia, porque ele não era tão bom assim em geografia, não era bom nessa parte, ele precisava de alguém do seu lado. Ele não sabia que por conta do relevo, ele estava a 1 metro de uma jazida de ouro. Então, olha só, cara, ele desistiu a 1 metro de distância. É uma história um pouco, não é tão a ver assim com o que a gente está falando aqui, mas é importante para a gente tirar como essência que você não venha desistir. Você estuda não somente para passar no concurso, mas para você aprender. Porque tu não vai ficar vivendo de questão não, cara. Porque quando você passar no concurso, para você ser um piloto de caça hoje, para você ser um bom piloto de navio lá na EFON, você tem que saber o que está fazendo, cara. Tu vai trabalhar com coisas do dia a dia, meu amigo. O eletromag que tu vê no livro, tu vai ver no dia a dia. Então você tem que saber o que está fazendo, certo? Você não tem que estudar assim como um professor da vida, ou se você quiser ser um professor, tu tem que estudar mais. Mas, cara, você tem que ter o seu foco. Show de bola? Foi o que eu fiz. Eu tive meu foco ali, tive o auxílio dos meus amigos e principalmente do Pablo, que foi se não me engano, entre os três ali, um dos principais mentores. É meu amigo, né? Até a minha idade aproximadamente ali. Mas ele já estudava mais tempo que eu, então ele me ajudou bastante. Cara, faz isso, faz aquilo. E eu agradeço muito. Não somente ele, mas
mestre de física aí, mestre Fenelon, mora no meu coração, mestre Arruda, Thiago, Alberize, etc. Toda essa rapaziada aí, mas principalmente meu professor Fenelon, que hoje eu tenho um amor pela física, um amor pela matemática por conta dele, que ele me ajudou bastante. Ele utilizava o método de Feynman, que você tem que ver que tá lá no Instagram do Simplifica. E ele falou muito isso comigo, cara, e hoje eu agradeço bastante pelas palavras. Então eu sou grato não somente pelas palavras, não só vim aqui falar da minha história, mas eu agradeço também a todas as pessoas que estão ali estudando, que tiraram a minha história como exemplo. Isso é muito bom quando você é exemplo. Não estou me vangloriando, jamais, cara. Mas é muito importante você estudar de fato e de verdade, não se enganar. Porque você está plantando, cara. Você vai colher. É certo que você vai colher. Então, não fique triste, não desanime, a gente está começando o ano. Estude calorimetria, estude termometria, estude cinemática. Porque você não vai entender nada de força se você não souber nada de cinemática. Você não vai entender nada de termodinâmica se você não souber a calorimetria, galera. Então faça isso, valeu? Eu agradeço por você ter assistido todo o vídeo aqui. Um abraço e conte comigo sempre lá no Instagram e aqui também. Deixa as suas palavrinhas aqui, o que você achou nos comentários, valeu? Tamo junto, um abraço. Fui.